Bom dia a todos. Quero agradecer o convite da editora Expressão Popular por participar desse curso e a presença também de todos vocês. Eu preparei aqui um roteiro de apresentação, mas eu sou um pouco irresponsável e acabo fugindo bastante. Eu pensei em começar falando sobre um tema, mas enquanto eu ouvia alguns comentários sobre Florestan Fernandes, eu me lembrei da sua análise sobre a política brasileira e sobre a Revolução Burguesa no Brasil. E é inquestionável que aconteceram mudanças importantes nos últimos 100 anos aqui no Brasil, mas existem também muitos elementos de continuidade. Então, embora o Brasil tenha se industrializado nesses últimos 100 anos, tornado uma das economias mais ricas do mundo, né, em termos de PIB, produção industrial, enfim, o fato é que as relações de poder, tanto no campo quanto na cidade, as relações entre os proprietários e não proprietários permanecem praticamente intactas. O Brasil é um dos campeões mundiais em concentração da propriedade, concentração da riqueza, isso sem falar naquela herança colonial de que o Caio Prado Júnior falava e que se mantém até os dias de hoje, né? Então a gente constata algumas práticas na nossa sociedade, a persistência do preconceito racial, diversas formas de opressão, sujeição da mulher, como nós encontramos, enfim. Então, e isso daí não foi rompido, né? Embora tenha acontecido muitas mudanças, por exemplo, na passagem da ditadura militar para a democracia, os filhotes da ditadura, aqueles mesmos que foram coniventes, que mandaram matar, torturar, prender, caçaram direitos políticos, enfim, continuam impunes, né? Não foram julgados, participam, né, das eleições, são eleitos deputados federais, senadores, governadores de estado, vereadores, continuam, né, aqueles mesmos que apoiaram a ditadura, os barões da mídia, essas poucas famílias, os Frias, Mesquita, Marinhos, enfim, continuam escrevendo, publicando os seus editoriais, tentando criminalizar, inclusive, os movimentos sociais, aqueles mesmos que apoiaram a ditadura, que saudaram a Revolução de 64 e defenderam o golpe, são esses mesmos que hoje reivindicam a condição de paladinos da liberdade de manifestação do pensamento, da liberdade de imprensa. São hipócritas, mentirosos, cínicos, enfim. E qualquer tentativa, por exemplo, de regulamentação dos meios de comunicação aqui no Brasil é chamado por eles de censura. A gente vê alguns absurdos, né? Essa semana, por exemplo, um sujeito claramente homofóbico e racista, né, foi indicado para ser o representante das minorias numa comissão de defesa dos direitos humanos do Congresso Nacional. Né? As declarações dele, no sentido de que os negros são inferiores, né, que a homossexualidade, o homossexualismo, como ele fala, é uma doença, enfim, então tudo isso mostra, inclusive contando com o apoio, né, de alguns grupos parlamentares, partidos de direita, inclusive o PSDB, votaram pela indicação desse sujeito ali para a comissão. Então, esses elementos de continuidade persistem aqui no Brasil, apesar de reconhecer que existem algumas rupturas. Mas o Florestan Fernandes, quando ele analisava o comportamento das elites políticas ou classes dominantes no Brasil, ele também destacava que isso faz parte da maneira como o Brasil se insere na economia mundial. Com relação à contradição antagônica fundamental do capital, que é o trabalho, isso sempre foi resolvido com base na violência. A gente aprende nas aulas de história, né, quando o professor segue aquela cartilha oficial, e quando trata da República Velha, que é o período que eu vou analisar, dizia que a questão social era interpretada como um caso de polícia,
Mas depois, com a chegada do Getúlio Vargas ao poder, isso passou a se tratar de uma questão de política social. Então, antes da chegada do líder carismático das massas, né, do Getúlio Vargas, o fiel intérprete dos interesses da nação, como ele mesmo se apresentava, os movimentos sociais, os protestos dos trabalhadores, as greves, as reivindicações por aumento de salário, por regulamentação da jornada, eram violentamente reprimidos. E depois de 30, principalmente com a CLT, que estabeleceu alguns direitos para os trabalhadores urbanos, naquele momento não se aplicava aos trabalhadores rurais, né? Isso passou a ser tratado como uma questão de política social, o que é mentira. Em primeiro, é porque a questão social jamais deixou de ser um caso de polícia. A gente sabe muito bem disso, né? Então isso é um mito. Essa ideologia da outorga, de que a legislação trabalhista teria sido doada pelo Getúlio Vargas, o pai dos pobres ali, a classe trabalhadora, visando exercer uma ação tutelar sobre os trabalhadores, não resiste a uma investigação histórica. O protagonismo das classes subalternas pode ser constatado. O movimento sindical na década de 20, os protestos, as insurreições armadas, as revoltas tenentistas, a insurreição nacional libertadora de 1935 mostram que havia mobilização, havia luta dos trabalhadores do campo e também da cidade. Então, Getúlio Vargas, na verdade, foi forçado a recuar, né, diante daquelas pressões de baixo para cima, a conceder esses direitos. Então, não existe nada de outorga, mas sim de conquista dos movimentos sociais. Então, isso acaba, né, essa ideologia, na medida em que o Marx já dizia, né, a respeito da ideologia, que a ideologia representa realmente algo sem representar algo real. Ou seja, é a maneira como as pessoas interpretam o mundo também a si mesmas, né? E essa visão de mundo é vista também como uma falsa consciência da realidade, né? Tal como Marx e Engels apresentam ali a ideologia alemã, escrita em 1846. O problema da ideologia é que, embora ela não represente algo real, ela produz efeitos reais. E no caso da ideologia da outorga, isso, ao ocultar o protagonismo das classes subalternas, estimulou uma espécie de falta de ação real dos trabalhadores. Ou seja, então, o Getúlio Vargas, o pai dos pobres, era visto por muitos ali como o fiel intérprete dos interesses da nação. Então bastava a população confiar ali no velhinho que ele poderia resolver o problema dos trabalhadores exercendo essa ação tutelar. Então isso tem o poder de anestesiar a força também do movimento dos trabalhadores. É um fato, né, que na Primeira República, esse período que compreende os anos de 1889 a 1930, havia um predomínio incontrastável das oligarquias ligadas ao complexo agrário exportador. Então, para entender a sociedade brasileira naquele momento, é necessário entender também aquilo que o Rui Mauro Marini chamava de a dialética do interno e do externo. Ou seja, como que as relações de poder entre as classes sociais aqui no Brasil pode ser também vista como um reflexo da maneira como elas se integram naquele mercado mundial em expansão. O mercado mundial, a gente sabe, naquele momento já estava na fase do imperialismo, ou capital monopolista. O imperialismo é muito diferente da fase do assim chamado capitalismo concorrencial. A fase do imperialismo que nós encontramos hoje é baseada justamente no poder incontrastável dos monopólios, dessas empresas que atuam sob a forma de trustes e cartéis e que controlam setores importantes da economia mundial. Então, a gente sabe que 5 ou 6 empresas do setor automobilístico controlam mais de 80% do mercado mundial.
Algumas empresas, por exemplo, do setor de alimentação, vestuário, indústria eletrônica, química pesada, aeroespacial e muitas outras, né, são um pequeno número de grandes empresas que disputam aí a hegemonia do mercado mundial. Essa tendência, né, a formação desses trustes e cartéis, resulta de duas tendências que já eram apontadas pelo Marx no Capital, que são as tendências à concentração do capital e à centralização. O capitalista, o Marx dizia, ele só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente a base técnica da produção. Então, eles são impelidos por força de leis econômicas objetivas, que independem até mesmo da sua própria vontade, a aperfeiçoar os meios de produção. Introduz máquinas, equipamentos cada vez mais modernos, que substituem justamente o trabalho manual e possibilitam a criação de uma quantidade cada vez maior de riqueza com menos tempo de trabalho socialmente necessário. Então, uma parte daquela mais-valia é reinvestida para ampliar a escala da produção, adquirindo máquinas, equipamentos cada vez mais modernos e produzindo uma quantidade cada vez maior de mercadorias. Então, é evidente que se hoje as duas maiores fábricas de automóveis do mundo, a General Motors e a Toyota, cada uma produz sozinha, por ano, mais de 9 milhões de veículos. Mas é óbvio também que há 50, 60 anos a escala dessa produção era muito menor. Mas hoje essas empresas têm um faturamento superior ao PIB de muitos países. A maior empresa do mundo em termos de faturamento, o Walmart, conhecido pelas suas práticas fraudulentas da legislação trabalhista, pela sua hostilidade em relação a qualquer forma de organização da classe trabalhadora, essa empresa, com as suas milhares de unidades espalhadas pelo mundo, emprega 2 milhões e 100 mil pessoas e tem um faturamento de aproximadamente 450 bilhões de dólares por ano. Mais do que o PIB da Argentina, por exemplo. Então, essas empresas, elas também crescem não apenas por causa da tendência à concentração, mas da centralização. Porque como existe uma simetria de poder econômico entre essas empresas, a tendência é que as pequenas e as médias sejam aniquiladas, porque a concorrência é implacável. Então, ou elas encerram as suas atividades, fecham as portas, ou então são adquiridas pelas maiores empresas através de um processo de concentração, de centralização de capital, que hoje nós chamamos de fusão ou aquisição daquelas empresas. Então, vai diminuindo a esfera da concorrência, em vez de um grande número de pequenas empresas, existe um pequeno número de grandes empresas que repartem o mercado mundial. Mas essa já era uma realidade no Brasil 100 anos atrás. Tudo isso que eu estou falando já era observado pelo Lenin. Tem aí, em alguma estante, o imperialismo, fase superior do capitalismo do Lenin, uma obra na qual ele analisa justamente a transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. Os exemplos que ele dá da indústria de cimento, da indústria do aço, do carvão, da construção naval, da construção de equipamentos militares, enfim, os trustes do aço, do petróleo, os magnatas das finanças, Morgan e Rockefeller, o truste estadunidense do petróleo, a Standard Oil Company, muitas empresas como essa, o truste americano do petróleo, empregava em 1910 210 mil operários. Uma empresa de mineração da Alemanha, a Sociedade Mineradora de Gelsenkirchen, de acordo com Lenin, já explorava o trabalho de cerca de 46 mil operários. Então eram empresas realmente gigantescas. Mas havia um punhado de países chamados imperialistas, justamente Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, que eram os países mais industrializados
e países que não apenas exportavam mercadorias, mas também exportavam capitais. Havia, naquele momento, o Brasil era um país muito mais atrasado, era uma economia predominantemente agrícola. Cerca de 2/3 das exportações brasileiras, em termos de valor, era o café. Então não havia uma indústria pesada no Brasil, que havia, na verdade, que se chamava de indústria, na verdade, era aquele setor da indústria leve, artigos de vestuário, alimentos, que representavam também 2/3 da produção industrial brasileira. Então, muitos dos bens de consumo duráveis que eram exigidos aqui para o consumo vinham de fora, eram importados. Então, era uma economia que exportava matérias-primas e produtos primários e comprava manufaturas. Resumindo, vendia barato e comprava caro. Isso era também causa de déficits crônicos na balança de pagamentos do Brasil. Mas havia essa dominação política da oligarquia ligada ao complexo agroexportador se reflete também na hegemonia política. A política do café com leite, como foi conhecida aquela política que valorizava justamente os cafeicultores, os pecuaristas, em detrimento da possível diversificação da produção interna no Brasil, do incentivo à manufatura, enfim. Então, havia os apologistas aqui no Brasil que defendiam essa ideia. O Brasil é um país essencialmente agrícola, e tem uma vocação, portanto, para a agricultura. A indústria no Brasil seria artificial, tentando transplantar aqueles argumentos dos economistas ingleses, como David Ricardo, com a sua teoria das vantagens comparativas, o Adam Smith, com a ideia da mão invisível, da não intervenção do Estado no domínio econômico, mas isso acabava reforçando ainda mais essas assimetrias de poder econômico. No primeiro momento, o Brasil importava manufaturas, mas o Lenin mesmo apontava que, na fase do imperialismo, a exportação de capitais acaba adquirindo importância maior até mesmo do que a exportação de mercadorias. Então havia até algumas tentativas de industrializar o Brasil, mas os investimentos estrangeiros em alguns setores importantes é o que dominavam. Então não havia uma indústria verdadeiramente nacional aqui no Brasil. O resultado é aquilo que o Florestan Fernandes chamava de a docilidade das classes dominantes aqui no Brasil, das elites políticas, com relação ao imperialismo. Ou seja, a burguesia sequer tinha um projeto de desenvolvimento nacional, ou seja, um projeto de desenvolvimento capitalista em bases autônomas. Daí o caráter dependente da economia brasileira. Dependia justamente dos capitais e também das tecnologias estrangeiras. Tem toda uma corrente, aí a chamada teoria da dependência, entre os quais a gente pode incluir o Rui Mauro Marini, o Teotônio dos Santos, o Vânia Bambirra, o André Gunder Frank e também um sociólogo brasileiro aí que caiu em desgraça chamado Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso teve a sua fase marxista, quem lê Dependência e Desenvolvimento na América Latina, ele escreveu com o sociólogo chileno Mendes Ofoleto, porque até a terminologia é a do Lenin, e do Marx também, a dominação burguesa, a mais-valia, a acumulação do capital em escala ampliada. Ele teve até mesmo uma cara de pau de um outro trabalho dizer que a teoria dele, Fernando Henrique Cardoso, não era uma alternativa, mas sim um complemento à teoria do imperialismo do Lenin. Ele fala assim, a única diferença é que enquanto o Lenin estudou a formação do mercado mundial na perspectiva dos países imperialistas, eu estudo o mesmo fenômeno, mas os impactos que ele provoca justamente nessas economias dependentes da América Latina. Bom, então, nessa fase do capitalismo monopolista ou do imperialismo, o Brasil também se integra às linhas do comércio mundial em expansão, mas na condição de uma economia reflexa. Ou seja, era uma economia complementar justamente para atender as necessidades ali do capital estrangeiro. Lenin ele analisou esses
traços característicos do imperialismo, a concentração e a centralização do capital, a tendência à exportação dos capitais em detrimento da exportação de mercadorias, enfim, mas também sabia que tinha consequências políticas e define, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, como uma disputa entre as grandes potências imperialistas pela partilha do mundo. Então havia uma divisão entre as classes proprietárias no Brasil. De um lado, as oligarquias ligadas ali ao complexo agrário exportador, que defendiam justamente aquela ideia das vantagens comparativas de Ricardo. Então, o que significa a vantagem comparativa? É interessante essa discussão sobre protecionismo, intervenção do Estado, porque é uma discussão muito atual. Inclusive, a gente vê, né, por exemplo, a bancada ruralista. Eu falei muito dos elementos de continuidade na história brasileira, mas a bancada ruralista, né, Cátia Abreu, Ronaldo Caiado, esses latifundiários aí, entendem que o Brasil tem que abrir o seu mercado, as importações, até mesmo porque se sobretaxar a importação de manufaturas pode sofrer retaliação de alguns outros países e prejudicar os interesses dessas oligarquias. Mas também defendem o Estado mínimo ou a não intervenção. São contra a legislação trabalhista, né? Defendem a flexibilização ou desregulamentação do mercado de trabalho. É por isso que, inclusive, a gente vê no pleno século XXI, inclusive, algumas dessas fazendas aí, trabalhadores rurais submetidos à condição análoga de escravos. A gente está no século XXI, gente. E não é preciso ir longe para encontrar trabalhadores escravos. Não é preciso ir numa fazenda de cacau na Bahia, numa carvoaria no centro-oeste, ou numa fazenda, numa plantação de soja no Mato Grosso. Aqui em São Paulo, a pouca distância daqui onde a gente está, pega o metrô, anda umas 2, 3 estações, consegue encontrar imigrantes bolivianos, por exemplo, submetidos a uma condição análoga de escravo em algumas fábricas de tecido. Então, esse traço da burguesia brasileira, de ser profundamente reacionária e autoritário, se manteve. Existem, por exemplo, na lista suja do Ministério do Trabalho, a gente encontra justamente aquelas propriedades que foram autuadas pelos fiscais. Então, tem, por exemplo, o Constantino da Gol, linhas aéreas inteligentes, como diz ali a propaganda, tinha uma fazenda no sul da Bahia ali, onde foram encontrados trabalhadores nessa condição. Um Daniel Dantas, deputados federais, até ex-presidente da Câmara, como o Inocêncio de Oliveira, tem trabalhadores submetidos nessa condição. Ike Batista, enfim, que tem obras também onde, se não são escravos, os trabalhadores são superexplorados. Então, o desrespeito à legislação trabalhista, a regulamentação da jornada, entre outras coisas, é uma prática também aqui no Brasil que é bastante comum. Então, esse traço autoritário da nossa sociedade brasileira a gente pode encontrar em outros períodos também. Na Primeira República, em 88, foi abolido o trabalho escravo no Brasil, pelo menos formalmente. Mas também não é difícil imaginar que não seria da noite para o dia que o antigo proprietário de escravo passaria a tratar o trabalhador recém-liberto com muita consideração. Até hoje, né, aquilo que é um direito das pessoas, eles veem no máximo como um favor que é concedido. Um trabalhador, quando é demitido de uma empresa e vai reclamar os seus direitos na justiça porque não foi paga a multa rescisória, o 13º salário, entre outras coisas, o patrão já fala, mas olha só que ingratidão, ele me colocou no pau. Né? Mas o pior de tudo para ele é quando na audiência, ali no fórum, diante do juiz, eles são colocados frente a frente, em condição de igualdade. Ainda que seja uma igualdade formal, uma igualdade nos termos do direito burguês.
Mas isso, para o patrão, ser colocado em condição de igualdade, ele que sempre falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é ele que sempre tratou com muita autoridade, né, que sempre exigiu a subserviência do trabalhador, agora ser visto colocado em condição de igualdade. Muita gente não admite isso. Assim como a gente vê muita gente hoje no Brasil, né, essa classe média reacionária que a gente encontra em algumas cidades, reclamando porque agora não consegue encontrar empregada que não dorme no emprego. Ou que, nossa, como está difícil agora, eu não consigo mais encontrar uma empregada que trabalha por menos de 2 salários mínimos. Então, quer dizer, a questão, ainda que dentro de certos limites, mas a questão da diminuição do desemprego, de alguns programas sociais, né, que justamente diminuem aquele exército industrial de reserva e fortalecem o poder de barganha da classe trabalhadora, agora é visto para eles como um absurdo. Agora, por exemplo, os trabalhadores podem questionar ou então deixar aquele emprego. Não, mas puxa, a pessoa ficou um mês só aqui e não quer mais trabalhar, não sei o quê, porque agora, bem ou mal, né, e isso é muito pouco, né, mas para essa burguesia é como se fosse muita coisa, porque o seu prestígio, o seu status está sendo questionado. Então essa burguesia brasileira, ao mesmo tempo que é dócil, né, com relação aos interesses do imperialismo, é extremamente autoritária com relação à classe trabalhadora. O curioso é que quando a gente fala, né, da dependência econômica, pensa também que o Brasil ele se insere de uma maneira subordinada no mercado mundial. Então existe uma divisão internacional do trabalho. Um grupo de países chamado imperialistas, que se especializam na produção de manufaturas, exportam capitais, enfim, um outro grupo, os países dependentes, as colônias ou semicolônias, que exportam manufaturas. O problema para a classe dominante é a repartição da mais-valia. Porque sabe que uma parte, né, essa dependência resulta em dívida externa, em compromissos com os credores estrangeiros, entre outras coisas. Então também isso acaba onerando, por assim dizer, a burguesia brasileira, que joga todo o custo desse empreendimento sobre as costas da classe trabalhadora. Daí vem uma outra tese também do Florestan Fernandes, da dupla superexploração. Porque já que a burguesia brasileira tem que repartir a mais-valia com os grupos estrangeiros, então tem que sobrecarregar a classe trabalhadora. Daí a persistência, inclusive até os dias de hoje, de formas pré-capitalistas, não serem capitalistas, de extração do sobretrabalho, sob a forma, por exemplo, de mais-valia absoluta, mediante o prolongamento da jornada de trabalho. Só que, mesmo existindo direitos para a classe trabalhadora, eles não são cumpridos, não são respeitados, né? A Constituição brasileira fala de uma jornada de 44 horas semanais. Muitas pessoas trabalham muito além disso e não recebem o correspondente. Então, os descontos que são efetuados dos trabalhadores, a negação de alguns direitos, né, a burla à legislação, às vezes o empregador contrata uma pessoa, você vai trabalhar e ganhar R$1.200 por mês, mas eu vou te registrar pelo mínimo e o resto eu te pago por fora. A prática de obrigar o trabalhador a constituir PJ, né, pessoa jurídica, justamente para também não incidir em cargos contratuais. Olha só como a terminologia muda, né? Aquilo que para os trabalhadores é visto como um direito que eles conquistaram ao longo de toda uma trajetória de lutas, é visto pelo capitalista, pelo empregador, como um encargo. Ele precisa se desincumbir disso. Então é o custo do Brasil, são os encargos trabalhistas, enfim. Então vamos acabar com esses direitos aí e vamos defender, olha que bonito, a livre negociação. Laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar. O Estado não intervém na economia, né? Os neoliberais querem resgatar ali a ideia de Smith, Ricardo, enfim. Então o Estado não intervém. Então as condições
ou as cláusulas do contrato podem ser livremente pactuadas entre patrão e empregado. Mas sobre esse discurso da liberdade, é claro que se oculta, né, justamente uma tentativa de incrementar a exploração. Todo mundo sabe que na luta puramente econômica entre o capital e o trabalho, o primeiro que é o mais forte. O poder de barganha do trabalhador não é suficientemente grande ali para... Né? Então surgem tentativas, por exemplo, de organizar sindicatos, né, para fazer a barganha coletiva, em vez da individual, para, né, justamente conquistar mais direitos. Agora os sindicatos são criminalizados. Né? Qualquer tipo de protesto, uma greve, paralisação, um piquete ali na porta da fábrica. E é curioso, impressionante como a imprensa brasileira tem a capacidade de transformar uma questão social como essa num problema de trânsito. Né? Aparece na televisão ali, geralmente entrevista um motorista muito bravo, que está atrasado para chegar não sei aonde, na faculdade, enfim, em qualquer lugar. Então aquilo ali é somente um problema de trânsito. Né? Se os trabalhadores sem terra fazem um protesto também numa rodovia, aquilo vira um transtorno ali para os motoristas, mas nunca é discutida realmente a essência desse problema, a desigualdade social, outras coisas. Né? Bom, então eu estou falando apenas de alguns aspectos que são comuns em todos os períodos da história brasileira. Eu estou falando desses elementos de continuidade. Todo esse tratamento da questão social que existe hoje não é muito diferente do tempo da Primeira República. A questão social era vista única e exclusivamente como um caso de polícia. Mas a gente também tem que entender que muitas dessas conquistas ali da classe trabalhadora podem também ser uma forma de cooptação. As elites brasileiras foram muito hábeis nesse sentido. O próprio Getúlio Vargas, ele foi um ditador. Entre 37 e 45, aplicou um golpe de Estado. Foi a ditadura do Estado Novo. Botou o exército, cercou o Congresso, fechou, cassou todos os direitos políticos, os mandatos parlamentares, estabeleceu a censura aos meios de comunicação, proibiu todos os partidos políticos, restringiu os direitos individuais, outorgou uma carta autoritária, prisões arbitrárias foram praticadas, o Prestes ficou 9 anos na cadeia lá, e depois ele ainda consegue voltar, em 1950 a 51, eleito pelo voto popular. Mas como que isso é possível, justamente? Né? Porque a estratégia do bate e assopra. Né? A classe dominante reprime violentamente a classe trabalhadora, mas também sabe encontrar instrumentos de cooptação desses trabalhadores. Né? A gente vê isso principalmente em algumas centrais sindicais aqui no Brasil que são totalmente pró-capital. A história de algumas centrais sindicais, por exemplo, que tem uma identificação muito maior, por exemplo, com o capital do que com o trabalho. Alguns artigos, ou livros, como o do Vitor Gianotti, do Armando Boito Júnior, sobre a criação da força sindical, mostram que o sindicato foi criado no começo dos anos 90 com o apoio do governo Collor justamente para contrarrestar a crescente influência da CUT no movimento operário, que naquele momento representava uma forma de resistência ao neoliberalismo. Então tem uma central sindical que é neoliberal, que defende inclusive a flexibilização, que a gente vê aí fazendo coro com a burguesia industrial, os dirigentes da Fiesp, Paulo Scaff, entre outros, juntos ali, pedindo para o governo, por exemplo, abaixar o IPI dos automóveis, enfim, como uma forma de garantir o emprego dos trabalhadores cada vez mais precário. Então, é importante a gente encontrar formas de resistir, não só a essa ofensiva do capital, mas principalmente a presença de alguns setores ali que, na verdade, estão justamente cooptados ali e fazem um jogo não da classe dominada, mas dos dominadores. Bom, a estrutura de classe no Brasil, no tempo da República Velha, era diferente da de hoje.
Como eu falei, era uma economia predominantemente agrícola, a indústria era incipiente naquele momento. Isso significa que, por exemplo, o proletariado urbano também era insignificante. Ou seja, o número de trabalhadores nas fábricas, se comparado, né, com a quantidade de pessoas que trabalhavam no campo, era muito pequeno. Mas a própria burguesia também, a burguesia industrial, era débil diante dos interesses ali das oligarquias. Então tinha algumas tentativas de industrializar o Brasil, aqueles empresários industriais que defendiam a aplicação de tarifas protecionistas, enfim, Roberto Simonsen, Francisco Matarazzo, George Street, Antônio Pompo Nogueira, entre outros, eram chamados de industrialistas. Diziam que o governo deveria estabelecer políticas protecionistas, por exemplo, tarifas alfandegárias sobre a importação de produtos estrangeiros para garantir a competitividade dos similares fabricados aqui no Brasil. Claro que isso, né, no sistema onde predomina a livre concorrência, a situação era desfavorável para os industriais brasileiros, porque a indústria pouco desenvolvida, a escala da produção era muito pequena e a tecnologia atrasada. Isso significava que os produtos eram de pior qualidade e o custo de produção era maior. Então, muitos produtos, manufaturas importadas, eram mais competitivas, custavam aqui no Brasil menos do que os similares brasileiros. Então, os industriais defendiam a introdução dessas tarifas. Puxa, não poderia pensar. Então, eles eram progressistas. Eles defendiam a industrialização e criticavam o caráter essencialmente agrícola da política. E criticavam o caráter essencialmente agrícola do Brasil. Não eram progressistas, porque se eles divergiam, os industriais divergiam com os latifundiários com relação a aspectos pontuais na condução da política econômica, eles compartilhavam a mesma visão de mundo, principalmente quando se trata da questão social. Eles também adotavam o liberalismo manchesteriano, o capitalismo livre de regras. Como que era a situação do proletariado que trabalhava nas indústrias na Primeira República? Não havia regulamentação da jornada de trabalho. Então, era comum que os operários da Primeira República trabalhassem 15, 16 horas por dia, sem descanso semanal. Não havia um salário mínimo legal, férias remuneradas, seguro contra acidente de trabalho, aposentadoria, regulamentação do trabalho feminino. Uma situação muito parecida com aquela que Engels descreve em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Castigos corporais. Trabalhadores eram punidos, às vezes com castigo, puxão de orelha, pontapés, agressões físicas, chicotadas, eram intimidados por capangas fortemente armados, inclusive nessas indústrias. Então, não havia proibição do trabalho do menor. Nas indústrias brasileiras, na década de 20, por exemplo, era muito comum encontrar pessoas com desenvolvimento físico incompleto, crianças com 10, 11 anos de idade que já trabalhavam naquelas fábricas, em ambientes insalubres, perigosos. Então, os acidentes de trabalho eram muito comuns. Liberal, mas não democrática. Por isso que a gente fala liberalismo excludente da Primeira República. Alguns pensam que o liberalismo é sempre democrático. Não é, né? Claro, existia na Primeira República eleição direta para presidente da República, escolha de deputados, senadores, enfim, separação de poderes, tal como hoje, né? Poder executivo, legislativo, judiciário e tal. Mas quando a gente fala em democracia, é o governo do povo, né? Pressupõe igualdade entre as pessoas, independente da cor da pele, do gênero, enfim. Só que, como a gente pode falar numa democracia, naquele liberalismo as mulheres não votavam. Ontem a gente lembrou das mulheres, né? Talvez
Muita gente ia ficar mais uns meses sem se lembrar das mulheres. Que só conquistaram o direito de votar no Brasil em 1932. Na época do governo provisório do Getúlio Vargas, quando foi mudado o Código Eleitoral. Já estamos, portanto, fora da Primeira República, né? O curioso é que o Código Eleitoral de 32 concedeu o direito de voto para as mulheres, mas elas só podiam votar com autorização do marido, que estabelecia o Código Eleitoral. Não, se ela não fosse casada, aí tinha que ser emancipada, provar que tinha condição de se sustentar assim. Mas mulher que estava no mercado de trabalho no começo da década de 30 era quase nenhuma, né? Então, a Constituição de 1891 interditava a cidadania política expressamente também aos analfabetos. Só que os analfabetos, em 1920, representavam 4/5 da população brasileira. Então, era um critério. Na época do Império, existia uma interdição censitária, baseada na renda, né? Tem que comprovar que possui uma determinada renda mínima anual para se alistar como eleitor, R$100.000. Com a República, o critério censitário é substituído pelo capacitário, ou seja, no grau de instrução, na capacidade de ler e escrever. Isso não excluindo as mulheres e os analfabetos. Então, a maioria da população brasileira já estava aí fora, mas não para por aí, porque ainda a Constituição excluía os mendigos, excluía os estrangeiros. Só que os estrangeiros eram a maioria da população operária em municípios como São Paulo. Em 1920, mais da metade da população operária era estrangeira, principalmente italianos. Circulavam jornais operários naquela época, Banque, entre outros ali, que circulavam em italiano, em espanhol, em alemão, enfim. Conhece a história da imprensa operária na Primeira República, uma imprensa bastante combativa. Então, a gente também, quer dizer, os donos do poder ali, no caso, acabavam excluindo, não reconhecendo a cidadania política justamente a contradição antagônica do capital, que era o trabalho. Se bem que os estrangeiros também, muitos deles não queriam, né? O curioso era isso, né? O liberalismo excludente da Primeira República atuava quase que em sinergia ali com os trabalhadores, com os operários, porque muitos daqueles operários eram anarquistas e traziam do seu país de origem uma certa experiência das lutas, vinham com aquelas ideologias políticas, enfim, do velho mundo. Então, até a formação do PCB em março de 22, né, o movimento operário era dirigido ali pelos anarquistas. Só que o anarquista também tinha como, né, os libertários ou anti-autoritários se reivindicam justamente contra qualquer forma de autoridade. Eles não organizam partidos políticos também porque entendem que dentro dos partidos políticos se reproduzem as mesmas relações de poder e autoridade. Então eles não organizavam partidos e não votavam. Não existe partido político anarquista, né? Então era como se os donos do poder dissessem: não daremos a vocês o direito de votar. Mas eles diziam: mas nós também não queremos participar dessa farsa. Porque nosso instrumento de luta não é o parlamento, é a greve geral, é a insurreição, é a ação espontânea das massas. Mas isso também acabava não resultando em nada, né? Não teve nenhum efeito prático assim. Eles conquistavam até, às vezes, algumas greves gerais que eles organizavam, conquistavam alguns direitos, reconhecimento, a redução da jornada e tudo, mas passava-se algum tempo e os patrões passavam também a descumprir. Outra coisa, né, que aquela Constituição autoritária estabelecia era liberal, mas autoritária, né? Como de resto é o liberalismo, né? Se nós estudarmos os pensadores liberais clássicos, de John Locke, passando por Montesquieu, Stuart Mill, Tocqueville, entre outros, nenhum deles pensava a democracia em termos verdadeiramente universais. Sempre propunham a exclusão de pobres, negros, analfabetos. Uns eram proprietários de escravos, né? Os liberais nos Estados Unidos, os pais fundadores, os responsáveis pela feitura
daquela Constituição aprovada na Convenção da Filadélfia, em 1787, eram proprietários de escravos. Essa Constituição dos Estados Unidos, que está em vigor hoje, tem mais de 200 anos. É a mesma Constituição da época da escravidão. Depois da independência, os 50 primeiros presidentes americanos eram proprietários de escravos. O Thomas Jefferson, que redigiu a Declaração da Independência, depois foi presidente, governador da Virgínia, embaixador e tudo mais, também não moveu um dedo assim para abolir a escravidão. Assim como no Brasil, né, os antigos proprietários de escravos, na passagem do trabalho escravo para o assalariado, não tiveram nenhuma a cabeça cortada. Alguns foram até indenizados pelo governo, né? Linhas de crédito, com juros camaradas, entre outras coisas, enfim, perdão de dívidas, assim, para o governo justamente tranquilizar os antigos proprietários de terras. É o governo do povo. Então, se estuda uma parte considerável do povo, isso é uma atitude antidemocrática. Então, muitos presidentes foram eleitos sem voto de analfabeto, até mesmo durante muito tempo não havia liberdade de organização partidária. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, por exemplo, ficou durante muito tempo na ilegalidade. Os partidos comunistas, o poderoso Partido Comunista Francês, por exemplo, conquistava no pós-guerra 25% dos votos para o parlamento. Chegou o PCI, o Partido Comunista Italiano, também foi muito forte naquele período ali, tinha bancada parlamentar, fez parte de gabinetes de coalizão, enfim. No Brasil era proibido. Quando o Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, lá, a expressão do nosso capitalismo risonho e franco, o maior empreguista da história, ele também foi eleito com a aprovação de uma parcela diminuta da população. Então, o Partido Comunista estava na ilegalidade, os analfabetos não votavam, não havia liberdade de organização sindical, não havia o reconhecimento da legislação trabalhista para os assalariados agrícolas, sem falar também na militarização do aparelho do Estado, que continua, inclusive, aqui no Brasil até hoje. E, para quem pensa a democracia em termos liberais, como Schumpeter, Max Weber e outros aí, democracia consiste no direito de votar e ser votado. Existe liberdade de votar e de apresentar candidatura. Só que também a gente sabe que o poder econômico é muito influente também nessas campanhas eleitorais. Então, o Schumpeter, aquele economista liberal bastante sarcástico até, né? Dizia que a gente pode apresentar uma candidatura da mesma maneira como cada pessoa pode instalar uma fábrica de tecido se quiser. Ou seja, se você não tiver condição de financiar a sua campanha política, tiver livre trânsito ali entre os financiadores, a sua candidatura ali para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal ficará inviabilizada. Tanto é que a gente vê quem está lá no Congresso Nacional. A imensa maioria da população brasileira, de trabalhadores assalariados do campo e da cidade, estão subrepresentados. Dos 513 deputados federais, os representantes do povo, e os 81 senadores, quanto tem uma origem operária como Florestan Fernandes? Alguns foram cooptados, né? Agora, os latifundiários, os banqueiros, os barões da mídia, que são uma parcela muito pequena da população, estão sobre-representados lá no Congresso Nacional. Quantos são proprietários de terra aqui, latifundiários? Lá no Congresso é mais da metade. Dos deputados e senadores são proprietários de terras. E não pensem que a maioria é do Democratas, do PSD, um dos partidos mais à direita. A maioria dos latifundiários são do PSDB. Tem um jornalista que publicou há pouco tempo um dado sobre isso daí, sobre declaração patrimonial. São as contas que são prestadas pelos
próprios parlamentares é a justiça eleitoral, declaração de bens dessas pessoas aí. Né? Então, na Primeira República, além de a liberdade de organização partidária consistia no seguinte: votar sob intimidação. Hoje ainda o voto é secreto, né? A gente comparece ali na urna, a cabine é fechada, a cabine de votação. Isso é para impedir que o eleitor sofra qualquer tipo de constrangimento, de intimidação, ele possa manifestar livremente a sua vontade por esse ou aquele candidato. Só que na Primeira República não existia um voto secreto, era o voto a descoberto, também chamado voto de cabresto. Então os poucos que preenchiam os requisitos de alistamento eleitoral tinham que votar de acordo ali com o coronel. Então isso perpetuava o domínio daquelas oligarquias no poder. Então, de 1889 a 1930, todos os presidentes do estado de São Paulo, naquela época o governador era chamado de presidente, né, do estado, porque os estados tinham muito mais autonomia do que hoje. Era uma Constituição que foi claramente inspirada no modelo estadunidense, como reconheceu o próprio Rui Barbosa. Né? Mas todos os presidentes de São Paulo eram do PRP, o Partido Republicano Paulista. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Júlio Prestes, Washington Luiz. Todos de Minas Gerais eram do PRM, Partido Republicano Mineiro, PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, e assim por diante. Era praticamente impossível para as oposições conquistarem o poder pela arena eleitoral.